Pessoal, gostaria de mostrar para vocês o nosso setor de recebimento e beneficiamento de leite aqui do Instituto, né? Nosso setor que tem muitos anos de implantação já, desde do início da operação, né? A escola aqui já trabalhou, por exemplo, com beneficiamento e venda de leite em saquinho, na época que vendia leite em saquinho ainda, ou pasteurizado, né? Hoje a gente trabalha mais com beneficiamento, né? Que é a produção de queijos, principalmente, doces, iogurtes. Mas a ideia mais é mostrar os equipamentos, fluxograma, né, para vocês terem uma ideia de como são feitas as operações aqui, uma vez que a gente não está conseguindo trazer vocês especificamente. A gente tem produção no tambo, tá? A gente recebe esse leite, geralmente ele vem através do caminhão para ser mantido refrigerado, né? Ele entra por um sistema de tanque que vai bombear o leite para dentro do setor, e aqui dentro ele pode vir e ser armazenado dentro de um silo, de um tanque refrigerado, né? Inclusive esse tanque está sendo usado hoje com mais frequência, uma vez que o nosso refrigerador do tambo está em manutenção, né? Então o leite está vindo diretamente para ser armazenado aqui, tá? Então, como eu falei, depois desse processo, antigamente, quando a gente trabalhava no processo de produção de leite em saquinho, ele passava por esse equipamento que é um pasteurizador, tá? Que vai então para fazer o processamento térmico do leite, aumentar a temperatura até 72 graus por 15 segundos e promover a eliminação dos micro-organismos. Não mata esporos, então por isso ele mantinha o leite então por um tempo de vida útil aí de 5 a 7 dias. Depois ele passava por esse equipamento, que era uma embaladora. Aqui a gente pode ainda ver os plásticos, né? O tubo plástico que o leite era ensacado e era vedado então no mesmo equipamento. É preenchido e vedado, e aí explodia os saquinhos de leite que imediatamente iam para os pontos de venda. Todos os equipamentos têm que ser em inox, né? Para facilitar a limpeza e diminuir a contaminação. Esse aqui é uma iogurteira, que era mais frequentemente usada antigamente, hoje não é usado com tanta frequência. Nada mais é do que um outro tanque com um mexedor, né, que fica automaticamente mexendo e aquecendo o leite a uma temperatura de 35 graus a 40 graus para promover, com a temperatura mais alta, o rápido crescimento dos micro-organismos benéficos, né, para a produção do iogurte. E aqui nós temos a sala principal, que é uma sala grande para a produção dos demais processos de beneficiamento, né, que a gente precisa usar para produzir o queijo, produzir o doce, fazer as embalagens e tudo mais. Hoje ela tem uma divisória aqui, vocês podem ver que tem uma parte que foi usada agora para processamento de ovos, então essa parte é externa à indústria, à nossa indústria, mas ela serve hoje para fazer um processamento de ovos e servir como uma incubadora também para isso, né? Para essa empresa, né? Que vai trabalhar nesse setor. Então, o leite, quando vem do tanque de resfriamento, ele vem para esses tanques de processamento de queijo, tá? Então, primeiramente a gente faz a coalhada, né? Adiciona as bactérias e a enzima para promover a coagulação do leite. Ele vai ficar nesse processo por em torno de 40 minutos, 40, 50 minutos ele fica em processo de coagulação. Ele vai então separar a parte sólida, a caseína, né? Proteína do leite principalmente, da parte líquida, que vai ser o soro, né? Esse soro depois ele é drenado, tá? E ele vai ser retirado então desse tanque, permanecendo somente a parte sólida. Aí essa parte sólida a gente obviamente tem que tirar mais líquido ainda dele, né? Então isso é feito através primeiramente da embalamento, né? Do embalamento não, da enformagem desse queijo, tá? Dessa massa de queijo, utilizadas formas de diversos tamanhos. Dentro dessas formas ainda vai uma redezinha para filtrar mais ainda, para não permitir a saída da massa sólida. Então todo esse queijo passa para essas formas
e elas vêm para cá, para essa prensa, né? Então elas são colocadas, empilhadas uma em cima da outra e são prensadas para ter uma força igual em todas elas, para todas elas então começar a dessorar. A cada hora, cada 2 horas elas são viradas para permitir a enformagem mais uniforme, né? E permitir com que elas não fiquem com ar no meio, né? Nem ar e nem rachaduras depois que vão aparecer no queijo. A ideia é sempre o queijo estar todo ele com uma estrutura uniformizada, tá? E a partir daí, uma vez feito o queijo dentro dessas formas, ele vai para as câmaras de maturação. Então, esses queijos vêm para maturação e são então armazenados por algum tempo nesse processo, tá? O nosso queijo colonial que a gente produz, ele é produzido, terminado em torno de 2 semanas, 3 semanas ele já está pronto, mas a partir daí, obviamente, que para cada tipo de queijo a gente vai ter diversos tipos de tempo de maturação também, além dos processamentos. Esse tanque aqui que vocês estão vendo é um tanque de processamento de leite condensado, de doce de leite. Basicamente a gente vai colocar o leite junto com o açúcar e o bicarbonato. O bicarbonato ajuda na coloração e vai se aquecer esse produto, vai se ferver o leite, que ele então vai evaporar. Ele vai concentrar também a parte sólida e com o açúcar ele vai permitir então a produção desse doce cremoso. Então existem diversas etapas, né, diversos estágios que a gente pode produzir esse doce, desde o doce pastoso, né, que é então ele retirado então aí uns 70% de grau Brix, né, ou 70% de açúcar, 70 grau Brix, até os doces mais de corte, né, como as barrinhas de doce de leite, que aí vai aumentando, vai deixando mais tempo ele batendo no tacho, até ele chegar nessa consistência de depois colocar sobre a mesa e ele poder então ser cortado, né, uma vez que ele é esfriado, tá? Então, obviamente esse equipamento ele é colocado na posição correta, né? Então tem essas manivelas que ajudam a colocar ele nivelado e essa pá desce para fazer a mexedura constante do doce, né? Então dentro desse processo a gente consegue fazer uma boa quantidade, e sempre em torno de 40% de açúcar. É bastante açúcar que a gente utiliza para cada 100% de leite, né? Então obviamente que boa parte desse leite vai concentrar, então a gente vai ter uma concentração altíssima de açúcar nesses doces, né? Tanto no doce de leite cremoso quanto em pasta. Esse aqui é um outro tanque de processamento de queijo, só que em menor escala do que aquele lá, né? É mais para as aulas práticas que a gente deixou montado aqui. Quando a gente quiser utilizar em aulas práticas, a gente já tem ele à disposição, tá? Fora isso, nós temos nossa parte de limpeza, né? De higienização do material, né? Temos outros tanques aqui que também podem ser utilizados, né? E ainda as câmaras frias. Em cada uma dessas portas ainda temos embalagens, né? Matéria-prima que a gente precisa, o açúcar, enfim. E é uma câmara fria que agora não está em uso por causa da pandemia. A gente tirou, vamos dizer, toda a parte de estoque de produtos, mas senão a gente ia ter aqui doce de leite guardado, outros queijos guardados, né? Parte de produção também, que a gente eventualmente na pesquisa também que a gente tinha, a gente deixava aqui guardado, tá? Então, em suma, os principais equipamentos que a gente trabalha na parte de produção de laticínio são esses. Nós temos uma boa estrutura aqui da nossa agroindústria, essa parte aqui toda é de vapor, né, da caldeira que vem para cá. É claro que a gente sempre necessita de atualizações. Por exemplo, agora a gente está em processo de refazer as valetas aqui, né, que enferrujaram, então a gente vai repor elas. Então a parte do piso ainda está de acordo, né, ainda está em bom estado de conservação, mas as canaletas enferrujadas a gente vai ter que repor, porque estavam causando riscos, né, para os usuários. É isso, pessoal. Então nas próximas aulas a gente apresenta mais equipamentos e instalações aqui do nosso setor.